Jesus não está muito longe de mim. Jesus não está muito longe de mim, mais perto Ele está, mais perto Ele está, dentro do meu coração. Mais perto Ele está, mais perto Ele está, dentro do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. 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 Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração. Ao ver Jesus, as tempestades cessam. Ao ver Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Glória a Deus. Ótima noite, povo de Deus. Ótima noite a todos que estão aqui no nosso grupo de oração Jesus Salva Vidas. O nosso grupo de oração ele tem um objetivo que é falar de Jesus, porque só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus batiza no Espírito Santo e só Jesus breve voltará. Eu gostaria de nessa noite ler a palavra de Deus com você, falar como Jesus está interessado em mim e você. Eu acabei de cantar um louvor para você pensar que Jesus não está longe de você. Muitas vezes é você que está longe de Deus. Tem muita gente aí que reclama, fala muitas coisas, e eu já digo bem claro, nós não podemos lhe ajudar. Quem pode lhe ajudar é Jesus. Se você realmente quer que a sua vida mude, mude para o lado da luz, mude para o lado de Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus estava começando a obra missionária. Aqui no livro de Mateus, o autor de Mateus, o próprio Mateus, que ele está dando testemunho, ele falou em Mateus, no capítulo 4 do Evangelho. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito, aqui o Espírito é o Espírito Santo, está com a letra bem grande, Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, o serviam. Glória a Deus. Olha lá, assim como Jesus foi tentado, você é tentado, você é tentado, você é tentado, eu sou tentado. Nós somos tentados pelo que, missionário? Nós somos tentados por essa natureza aqui, ó, a nossa natureza humana. Jesus estava na sua natureza humana, estava aqui que nem eu. Ele veio em carne, ele estava que nem eu. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Observe bem, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Agora abra sua mente aqui, olha lá. Primeiramente, o Espírito Santo levou Jesus. Jesus estava aqui, ó, depois de 40 dias e 40 noites em jejum. Olha lá, o diabo muitas vezes, já vi uma pessoa dizendo assim: olha, o diabo só vai atacar você quando você é fraco. Nem sempre. O diabo vai atacar muitas vezes quando você se acha forte. Viu? Presta atenção aqui, ó. O Messias enfrentou o tentador no deserto. É no deserto, é lá na provação, é lá no lugar quando você estiver sozinho. Quando você estiver sozinha, é nesse momento que o diabo vai atacar você. Muitas vezes a pessoa pensa assim: o diabo está onde? O diabo, ele não aparece assim para um monte de gente. Ele prefere aparecer para você sozinho. Tem um livro aí que eu gostaria que você lesse. Está escrito assim, ó: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. O homem que escreveu esse livro, ele não acreditava na existência do diabo. Eu vou dizer aqui uma receita para você, ó, que quer falar com o diabo. Uma pessoa diz: você quer falar com o diabo não vai aparecer numa festa, ele vai aparecer se você fizer se você está disposto a fazer um pacto com ele. Olha lá. E ele disse: vai numa casa lá, deserta, abandonada. Levou ele lá para o local e disse: lá tu vai acender uma vela, tu vai ficar sozinho lá na escuridão, e quando for meia-noite tu acende uma vela, e o diabo vai aparecer a partir de meia-noite. Quando não tiver ninguém como testemunho, ele vai aparecer na sua frente. E já era quase 1h da madrugada. O homem acendeu a vela e ficou esperando ali naquela casa abandonada. Olha lá. E de repente apareceu um vento, e bem na frente dele apareceu o diabo. Ele ficou com medo, ele se arrepiou. E quando ele olhou, ele viu que o diabo não era um monstro. Ele era um ser da altura de qualquer outro homem. Olha lá, ele viu o diabo da mesma altura dele e disse: você que é o tentador, você que é o diabo, você que é Satanás. Ele disse: sou eu, você não me chamou? Eu vim aqui porque você quer fazer um pacto comigo. Aí na última hora ele disse: não, eu não vou fazer nenhum pacto contigo, eu só queria fazer uma prova de que a Bíblia existe. Porque assim como você tentou Jesus, eu queria saber se você iria tentar qualquer pessoa. E o diabo disse: eu tento qualquer pessoa da face da terra, porque a minha vida é lutar para tirar muitas vidas do reino de Deus. O meu objetivo na vida já estou condenado, e eu pretendo levar muita gente ainda para o inferno. E o diabo desapareceu na frente daquele homem, e esse homem se tornou um dos grandes pregadores. E ele tem vários livros. Um é esse que eu acabei de falar para você: Satanás está vivo e ativo. Que muitas religiões falsas, ele diz: o diabo está preso lá no abismo, o diabo está condenado. E a Bíblia diz aqui que o diabo ele está, como lá no livro de Jó 1 e 2, lá você encontra Satanás. Viste o meu servo Jó, Satanás, porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem reto, justo, que se desvia do mal. Jó era um homem carnal, igual eu e você, porém ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem que se desviava do caminho errado. Hoje qualquer coisinha a pessoa já se desvia, qualquer coisinha a pessoa já perde a sua integridade, qualquer coisinha a pessoa começa a praticar a injustiça, a maldade. Aqui nessa esfera, abre o seu coração aqui, olha lá.
o Senhor Jesus, observem bem, se Jesus tivesse negado sua condição de Filho de Deus, aquilo que o Pai declarou no momento do seu batismo, certamente todo o seu ministério estaria comprometido. Você observa que é assim que o diabo ataca as pessoas que frequentam a igreja. Tem pessoas que um dia já foram da igreja, já foram usadas por Deus, já andaram na presença de Deus, já fizeram milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E onde estão essas pessoas hoje? Foram derrotadas pela sua carnalidade, foram derrotadas pelo tentador, caíram na prostituição, caíram no adultério, caíram na roubalheira, caíram no mundo, hoje estão bebendo, fumando, se drogando. Você conhece pessoas assim? Conheço um monte. Olha aqui, ó, a arma, hein? Aqui, ó, a arma mais poderosa que você pode vencer o diabo está aqui, ó, é a palavra de Deus. Ontem eu falei isso aqui, se a sua vida está na palavra, se a sua casa está firmada na palavra de Deus, conforme está escrito em Mateus 6, 24 ao 27, o diabo não vai vencer você. Agora você nem lê a Bíblia, nem ora, nem canta louvores, nem faz nada, não lê, mas não se alimenta mais espiritualmente, você não vai vencer o diabo. Vou falar bem claro aqui para você. Você pode ser da igreja que for, ter tempo de igreja que for. Eu conheci um grande pregador, não vou dizer o nome dele aqui, ele tinha mais de 30 anos pregando o evangelho. Ele caiu por causa de uma trança, e ele era muito conhecido nos Estados Unidos, e descobriram o pecado dele. Ele teve que confessar diante de toda a televisão, para todo os Estados Unidos: eu estou aqui vindo, sou presidente dessa denominação, e estou dizendo para todo mundo que vou passar pela disciplina, vou passar 3 anos sem pregar o evangelho, vou ficar no banco da minha igreja em tratamento espiritual. Eu já pedi perdão da minha esposa, eu já pedi perdão da minha igreja, estou pedindo perdão de todos aqueles. Eu caí em pecado, e a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo pode cair 7 vezes, como está escrito no Salmo 37, mas ele não ficará prostrado. Você não é um sobrenatural, amigo. Não se ache sobrenatural, não se ache que você é forte, que você tem emoção. Você não é nada sem o poder de Deus. O que faz você vencer é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é a presença de Deus dentro do teu coração. Segundo, é a palavra. Você, quanto mais se alimentar da palavra de Deus, mais você está forte. E olha lá o que aconteceu aqui, ó. O diabo aqui mostrou conhecimento das Escrituras. Ele tentou manipular Jesus. Hoje muitos cristãos são boneco na mão do diabo. O diabo está manipulando muitas pessoas das igrejas. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo há muito tempo já saiu da vida dele, da vida dela. Sabe por quê? Porque essas pessoas já caíram no pecado e não têm coragem de confessar. Muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja com pecado oculto. Muitos estão subindo no altar com fogo estranho. Muitos se acham, mas não tem mais nada. O Espírito Santo já nem fala pela boca dele, nem pela boca dela. São pessoas vazias. São pessoas que perderam o Espírito Santo. São pessoas que negaram a fé. Estão apenas ali, ó, vivendo uma vida de mentira. Conheço um monte de gente. Muita gente que estava dentro da igreja. Onde estão essas pessoas hoje? Estão vivendo no mundo, estão vivendo acorrentadas nos delitos e nos pecados, vivendo à base de medicamento, vivendo longe da presença de Deus. Olha lá, Jesus aqui foi tentado pelo mesmo motivo. Olha lá, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Muitos estão perdendo, ó. Muitos preferem o alimento hoje. Olha lá, muitos, quando tem a perda de um emprego, acabam negando a fé, acabam indo para a cadeia. Tem muita gente aí que está no presídio, que eu já visitei, são pessoas que um dia já foram da igreja, mas perderam o emprego. Aí o cara disse: ei, bora fazer um assalto ali, bora fazer um assalto, bora roubar aquele ar-condicionado. E hoje, olha lá, estão pegando 10 anos de cadeia, 6 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Está cheio de jovens de 21 anos lá. Pessoas que o diabo dominou a mente dele, pessoas que já foram da igreja. Quando eu visitei lá, muitos me conheciam, porque eu já preguei em tantas igrejas. E eu digo para você, ó, o diabo vai tentar naquilo que você é fraco.
Primeira coisa que ele tentou Jesus, porque Jesus estava com fome. A Bíblia diz aqui, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus era igual eu e você, amigo, estava na sua forma corpórea e ele teve fome. Muitos de vocês aí, às vezes, o cara está com fome e vai querer se pendurar numa mangueira. Aí lá o diabo sobe ali naquela mangueira que tu não vai cair não. Aí o cara quebra o braço, quebra a perna, fica aleijado, tetraplégico. Eu já vi muito. O diabo vai atacar onde você é fraco. Primeira coisa que ele ataca é no seu corpo aqui, ó. Muitos negam a fé pelo alimento. O apóstolo Paulo diz aqui no livro de Colossenses, no livro de Filipenses, que o Deus de muitas pessoas é a sua barriga. Quando começa a faltar o alimento, a pessoa não vai mais para a igreja. Tem muitos que só vão para a igreja porque a igreja dá alimento. A igreja só vem multiplicando o pão, fazendo festa para que a pessoa... Tem igreja que só vive à custa de festa, comilança, que é uma forma de atrair as pessoas para a igreja. E muitos só vão para a igreja. Conheço um monte de pessoas que só vão para a igreja, onde a igreja faz todo mês, toda semana comilança, churrasco, aniversário. Tem igreja que é só festa. Você tem que ir para a igreja. Por isso aqui, ó, Jesus respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem que ir para a igreja para se alimentar da palavra de Deus. Você não tem que ir lá para ver pessoas, ver louvor, ver teatro. Você tem que ir lá pela palavra de Deus. Não vá pela comida terrena. Não vá porque alguém está convidando você para a igreja ter ar-condicionado. Vá para a igreja pela palavra de Deus. Aqui o diabo é por fase. Primeiro o diabo pegou Jesus no chão. Depois o diabo levou Jesus lá para cima do templo, que era 30 metros de altura. Olha lá, será que uma pessoa morre de 30 metros? Viu? Olha lá essa pergunta para você aqui. Eu fui professor de um colégio e uma mulher falou para mim: olha, o meu filho, ela é pedagoga, e o marido dela era capitão da PM aqui do Amazonas, e o filho dela chegou, filho de 16 anos, chegou assim na mesa: papai, se eu me jogar da ponte do Rio Negro, eu vou morrer na hora. Olha lá, o diabo já tinha colocado na mente daquele garoto, eles eram tudo da igreja, hein? Só que o filho dela estava enfrentando uma crise existencial. Muitos adolescentes são problemáticos. Cuide do seu filho, da sua filha. O diabo ele ataca na fraqueza, na soberba. O diabo ataca na mente de muitas pessoas que dizem assim: minha namorada me deixou. Tem muitos adolescentes que eu atendo, muitos adolescentes que choram porque sua namoradinha deixou ele, deixou ela. Muitos entram em depressão, garotos de 15, garotos de 12 a 18 anos, eu já atendi de depressão, amigo. Depressão é a fase que as pessoas vão para baixo. E nessa hora o inimigo ataca e diz: ei, por que tu não tira a sua vida? Já havia esse monte de jovens se suicidaram. Um monte, não é um não, um monte. E o garoto chegou lá e disse: papai, se eu me jogar de cima da ponte do Rio Negro, será que eu vou morrer? Vou morrer na hora. Aí o pai dele disse: não, meu filho, você não morre não. Lá é 30 metros de altura da ponte do Rio Negro. De onde esse garoto se jogou? O pai e a mãe disse: ah, está repreendido, viu? O pai disse: não, você vai se quebrar todo, mas você não vai morrer. Menos de 24 horas aquele garoto não recebeu uma palavra de Deus, viu? Não recebeu uma palavra realmente forte, e ele foi lá e se jogou da ponte do Rio Negro e ele morreu. E eu quero dizer para você aqui, quando uma pessoa chegar para você e falar uma coisa negativa, não aceite, repreenda, chegue junto, abrace. Hoje, dia 22 de março, é dia do abraço. Abrace essa 22 de maio, é o dia do abraço. Abrace as pessoas. Vá visitar pessoas que nunca mais você visitou. Talvez essas pessoas estão querendo se matar, se suicidar. Muita gente aqui, ó, o diabo levou Jesus lá para cima e usou a palavra de Deus para tentar derrubar Jesus. Olha lá. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Você está entendendo? Tem muita gente brincando, está brincando. Sansão brincou com Dalila. Dalila 3 vezes quis cortar o cabelo de Sansão, até o momento em que ele bebeu. Ele não podia beber. Olha lá, Sansão caiu quando ele deixou o pecado dominar ele. Ele começou a beber. Tem gente aí que começa a beber um bolinho de cerveja, um bolinho, de repente, como eu vi muitos jovens nessa minha trajetória, perderem a sua virgindade porque foram aceitar Coca-Cola na porta de fábrica, acordaram no motel, não sabe nem quem a estuprou. Hoje em dia, meu amigo, a tentação está na sua frente. Você cai se você quiser. O diabo diz, te lança, os anjos vão te segurar. Tem muita gente assim. Tem muita gente acreditando que o Senhor, Deus vai me guardar, Deus está comigo. Eu vi muitas pessoas caírem nesse pecado. O pecado da soberba, da autoexaltação. A pessoa acha, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e acabam caindo e se quebram todinho. Se Jesus tivesse caído, os anjos não iriam segurar, porque o diabo, quem estava fazendo o convite para Jesus cair, era o diabo. Muito cuidado com os convites que você está recebendo. O diabo está torcendo para você cair. Abra seu olho. Jesus aqui disse, não tentarás, não brinque com a tentação. Sansão brincou, perdeu sua força, furaram o olho dele, ele passou anos escravizado e ele ainda morreu com os filisteus. Ele morreu ali, foi o único suicídio que a Bíblia aceitou, foi o de Sansão. Morra eu com os filisteus. Ele matou mais de 3.000 homens e mulheres que estavam naquele lugar assistindo a derrota. Quem se alegra com a sua derrota é o diabo. Deus não se alegra com a derrota de ninguém não, meu. Eu quero dizer para você nessa noite, olha a última palavra aqui, ó. Abra seu coração aqui, ó. Primeiro, observem bem, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, olha lá, mais alto ainda, lá em cima do monte Everest, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha lá, o que o diabo quer, meu amigo? De você. O diabo quer que você adore ele, que você não adore Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou mais para a igreja por causa do pastor, da pastora, daquele irmão, daquela irmã. Quem vai pela igreja, quem não vai para a igreja por causa dos outros, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Eu estou há mais de 45 anos servindo o Senhor Jesus. Eu não sirvo homem, não sirvo pastor, pastora, eu sigo Jesus, meu amigo. Eu estou seguindo o Senhor Jesus, eu não estou seguindo religião. Religião não muda a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida é o Senhor Jesus, que está o nome aqui e aqui, ó. Deixe Jesus, adore Jesus. Quando você não vai para a igreja, você vai ficar assistindo televisão, adorando o diabo, adorando o futebol, adorando televisão. Muitas pessoas adoram o celular, mas não tem coragem de dobrar o seu joelho na presença de Jesus. Hoje, Deus está te dando uma chance aqui, ó. O diabo levou Jesus lá para cima do morro. Muitas vezes o diabo, ele faz a pessoa receber um alto cargo, e quando a pessoa está lá numa boa, em vez de dar glória a Deus, a pessoa abandona. Eu conheço muita gente que um dia já foi pobre, e no momento em que enriqueceram, se esqueceram de Jesus. Ainda diz assim, não quero mais pastorear, porque agora vou cuidar da minha vida, vou trabalhar. Se Deus chamou você para o ministério como Deus me chamou, eu continuo trabalhando, mas eu continuo todos os dias orando, servindo ao Senhor com alegria, porque quem me chamou não foi você, não foi você, não foi você. Quem me chamou foi Jesus. E aqui o Senhor Jesus diz, olha lá, vai-te Satanás. Jesus chama o nome do diabo. Diabo quer dizer acusador, e aqui Jesus chama o nome de Satanás. Satanás quer dizer adversário. A pessoa que está lutando contra você não é Jesus, não é o Pai, não é o Espírito Santo, é Satanás. Satanás aqui, ó, o adversário, ele diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Viu?
você só pode adorar a Deus. Você não deve adorar Maria, nem santo nenhum, nem religião nenhuma. Você só pode adorar a Deus. Você não deve ir para a igreja só para guardar o sábado, só para ir para a missa, só quando você tem dor de barriga e vai para a igreja. Você tem que ir para a igreja para adorar o Senhor Jesus. Você tem que servir o Senhor Jesus, viver na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus mandou dizer nessa noite. Quando você estiver adorando, servindo a Deus, o diabo vai embora, a doença vai embora, tudo vai embora. Se você que está aí doente nessa noite, faça a oração comigo agora e diga: eu prometo adorar somente Jesus, e eu vou servir só o Senhor Jesus. Como você vai ver, olha, a tua vida vai fazer isso aqui, ó, uma virada de 360 graus. Está aqui, ó. Foi o que aconteceu na minha vida quando eu encontrei Jesus. Eu prometi ler a Bíblia. Eu já li essa Bíblia aqui, ó, mais de 45 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Todo ano eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu amo o Senhor Jesus. Eu não estou seguindo religião nenhuma. Eu estou seguindo o Senhor Jesus. Nós estamos seguindo o Mestre. Você quer seguir Jesus, o Mestre dos Mestres? Aceite Jesus nessa noite. Nesse momento eu vou fazer a prece poderosa. Eu já estou chamando você aqui, ó. A única maneira de derrotar o diabo e suas armadilhas é usar a palavra de Deus, é estar firme na oração. Jesus estava orando. O Filho de Deus foi tentado, você vai ser tentado. E se você não abrir seu olho, você vai cair, como muitas pessoas já caíram e hoje estão muito longe do caminho de Deus. Vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração aqui, ó. Deus Todo-Poderoso, aqui está o livro da oração. Todos que mandaram o seu pedido de oração para esse grupo de oração Jesus Salva-Vidas, que o Senhor salve esse homem, essa mulher que está com o nome escrito aqui. Todas as pessoas que mandaram o seu pedido de oração. Eu oro pela minha família, Elane e sua família, Eliane e sua família, Eliette e sua família, Helene e a sua família, Jonas e sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa, todos que precisam ser alcançados agora, meu Pai, todos que estão colocando agora a mão no seu coração, que estão recebendo essa mensagem no YouTube, no Facebook, no nosso grupo de oração Jesus Salva a Vida, que está sendo compartilhado. Que o Senhor cure essa pessoa agora da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor restaure a vida espiritual desse homem e desta mulher agora, nesta hora. Eu oro por essas pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas centenas de pronto-socorro, nas clínicas particulares. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo esta prece aqui ao redor da igreja. Eu oro por essa pessoa que está no fundo do poço, que está no lamaçal, que está acorrentada, que está derrotada. Essa pessoa que está fazendo uma aliança agora, um concerto, está dizendo que vai voltar para a igreja hoje. Está fazendo um novo pacto, uma nova aliança, está prometendo voltar para o caminho da luz. Senhor meu Deus, salva esta vida agora, salva esse homem, esta mulher agora. Como ministro do Evangelho, levanta as minhas mãos e declaro que o Senhor salve todos com a tua mão sacrossanta e poderosa. Eu entrego nas tuas mãos essa vida, que o Senhor opere bênçãos e mais bênçãos nesse pastor, nessa pastora, nesse ministério. Como ministro do Evangelho, eu declaro que a mão do Senhor venha salvar, venha curar, venha libertar, venha renovar, venha trazer luz para esta família, para esta igreja. Eu oro por todos nesse instante de fé, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Eu confirmo a prece poderosa dessa noite especial, nessa sexta-feira, meu Pai, dia 22 de maio de 2026. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita assim, ó. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos se despedir aqui de um dos outros, mas não da presença de Jesus. Eu convido você para amanhã, você participar conosco às 19 horas. Amanhã vamos fazer a oração 19 horas, 19h15. E domingo vamos estar aqui orando com você. Vamos estar confirmando a nossa campanha. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas aprendam que nós devemos só adorar Jesus. Amém? Sirva Jesus. Compartilhe essa mensagem, curta no YouTube, porque quando eu não ganho nada
A minha glória é servir ao Senhor. Curta no YouTube, que é para outras pessoas receber essa mensagem. Aqui nós não ganhamos nada, nós estamos vivendo na presença de Deus. Vamos agradecer, fazer a última oração, vamos se despedir de um dos outros, mas não da presença de Jesus. Deus maravilhoso, Pai nosso que está no céu, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, te agradeço por essa noite, Senhor, que o Senhor nos deu, por esse dia abençoado nessa sexta-feira, nesse momento que estamos em pé aqui, que nós vamos se despedir de um dos outros, mas não da tua presença. Que o Senhor abençoe cada homem e mulher do nosso grupo de oração. Que amanhã, se for da tua vontade, possamos estar novamente na tua casa, firme e forte na promessa do Senhor Jesus. Leva-nos guardado e protegido, amparado pelo teu poder. Eu agradeço, meu Deus, por esse grupo de oração, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra a porta para que a gente continue pregando o Evangelho da salvação. Pai, eu entrego nas minhas mãos, nas tuas mãos, o meu coração, a minha vida, a minha família. Abençoa a todos, dá uma noite tranquila, um sono reparador. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais, orando no poder do nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus, aleluia, obrigado.